Olá, olá, olá! Começando Rabiscos depois de 15 dias sem episódio, Jéssica Balbino. Tudo bem com você? Tudo bem com você, Tadeu? Tudo bem também. Será que o pessoal sentiu nossa falta? Olha, eu tô um pouco decepcionada, porque poucas pessoas vieram falar Eu comigo também. que sentiram nossa falta. Eu fiquei um pouco chateada, confesso. Tá tendo muito podcast por aí. Eu acho que as pessoas estão não sentindo nossa falta o suficiente. Teria recebido mais mensagens, eu acho. Eu acho que tem mais demanda do que oferta, sabe? Então, na verdade é o contrário, tem muita oferta e pouca demanda. Então, acho que as pessoas não estão nem conseguindo consumir o tanto de podcast que tem. E como tá todo mundo em quarentena, o consumo de coisas cresceu muito, né? Então Pra todo mundo caramba! consome muita cultura o tempo todo, assim. É Eu mesmo, verdade. tem dia que eu chego no fim do dia e falo, gente, eu não li o que eu precisava ter lido, eu não assisti o que eu precisava ter assistido, o que eu queria ter visto e assistido. Tá, assim, uma loucura. Tá Tem muito podcast tenso, de né? literatura. O podcast de literatura, ele é o novo sarau, né? É verdade. Que teve um boom, também um novo slam, né? Eu acho que É. sempre tem uns boom, assim, tipo, é um novo Instagram literário, né? Aham. Sempre tem uns boom das coisas, tipo, um novo booktuber, né? As pessoas É. querem muito ver que isso dá certo, que faz sucesso, que é um vetor de carreira, e resolve fazer. Mas eu Vamos acho que ver quem o que vai Rabiscos é mais sobreviver. antigo, hein? Eu acho que ele não é o mais Mas é antigo, um né? dos. Porque tem o da Luana Verb lá, o Ah, é Meninos Dizem verdade. que é mais É verdade, antigo, dele é o mais Mulheres antigo. que Escrevem veio antes e É tal, tem uns verdade. que são mais antigos. Mas o Rabiscos, ele tem irregularidade, por isso que a gente não pode E, ficar falhando com os nossos ouvintes também. e para os nossos dois ouvintes, então, o episódio de hoje, literatura mexicana, a gente vai falar do livro A Casa na Rua Mango, da escritora Sandra Cisneros, é uma americana mexicana e que tem esse livro que foi uma gratíssima surpresa. O pessoal da Dublinense mandou pra gente. Quero dar um beijão no pessoal da Dublinense, que sempre é muito gentil com a gente, sempre muito engraçados, porque a Jéssica, ela fala com eles lá, o negócio volta rapidinho, com superpoderes, a Jéssica pede livros, eles enviam, e é muito legal. Eu sou a Marechala, né? Do inbox dos meus dublimores. E É a Marechala Balbino. Marechala Balbina é o código. Se Não quiserem tem, pedir não alguma tem como coisa, dar errado. use esse código que dá certo. Mas eu quero mandar um beijo pro Gustavo Faraon, que é a pessoa aí por trás da Dublinense, que é um querido. Vou mandar um beijo pro social media da Dublinense também. Não vou revelar a identidade dele, porque ele gosta de assumir diferentes formas aí como social media. Eu não vou estragar essa brincadeira, mas assim, aliás, fica essa dica, é um excelente social media. Muito bom, ele é Quem trabalha com divertidíssimo. isso pode aprender muito com ele, Muito. porque a persona ali por trás é muito engraçada, divertidíssima. Então, um beijo, social media desconhecido. Um beijo, social media, um beijo, Gustavo. Obrigado por mais essa obra linda que vocês Sim, fizeram eles com as sempre atendem melhores as capas nossas do mercado demandas. aí. Eu tava louca por esse livro, desde a primeira vez que eu vi ele no timeline da Dublinense. Quem não segue, quiser seguir a Dublinense, no Instagram, @Dublinense. Isso aí. Dá uma Eu sinopse fiquei do livro, louca. então, antes da gente Oi? começar. Antes da gente falar propriamente do livro, você quer fazer uma sinopse? Eu faço. Faz você uma sinopse do que é o livro e a gente vai falando um pouco dele. Faço. O livro ele foi escrito, né, publicado a primeira vez em 1984. A Sandra, ela é filha de mexicanos, nasceu nos Estados Unidos, mas viveu numa comunidade mexicana, né, conviveu com pessoas mexicanas, fala tanto espanhol como inglês. E ela criou esse romance. O romance ele é protagonizado pela Esperanza, que tem um nome mexicano, origens mexicanas, aparência mexicana, mas nasceu nos Estados Unidos e mora num bairro decadente de Chicago. E daí, nesse contraste cultural, nessa mistura, né, nessa coisa que marca a vida das pessoas latinas em outros países, sobretudo nos Estados Unidos, ela começa a observar a vida ali dos vizinhos e das amigas, e ela tenta construir a própria identidade, a própria vida, e ela busca muito um teto todo dela, sem nunca ter lido a Virginia Woolf ainda, né, de um teto todo seu, mas a grande sacada dela, a grande busca da vida dela e tudo mais, é encontrar uma casa, um lugar para que ela pudesse viver e pudesse morar sozinha. E daí ela volta e conta as histórias da casa da Rua Mango, que foi onde ela passou boa parte da vida, e vai contando as histórias dessa menina que ela foi, né, e costura aí uma linha
que vai da infância até o começo da vida adulta, e a gente vai acompanhando esse amadurecimento dela. É um livro muito mais sobre os olhos dela, ali sobre aquela comunidade de imigrantes, de pessoas pobres, do que um livro sobre a própria vida dela ou qualquer coisa autobiográfica nesse sentido, muito embora todo mundo, né, enfim, desconfia que seja, de fato, uma autoficção ali, né? E o livro é muito bonito. Eu queria destacar a pessoa que fez a capa do livro, porque é uma capa maravilhosa, assim, ela tem umas cores que a gente fica até zonzo de olhar. A capa é da Luísa Zardo, e a tradução do livro é da Natália Borges Polesso, que é uma autora da Dublinense também, e é uma grande autora brasileira aí, com livros traduzidos, premiados no Brasil e fora do Brasil. É verdade. Tem uma tradução belíssima. Inclusive, a Natália tem que vir aqui no Rabiscos. Tô devendo isso pra mim mesma, né? Não é nem pra ela. Tô devendo isso pra mim, porque eu sou muito fã dela. Então, logo menos, quero que ela venha. Mas a obra é essa, é uma obra lindíssima, é curta, né? Um livro que você lê muito rápido, mas eu estava deslumbrada e eu fiquei, tipo, eu pedi o livro, né? Quando eu pedi, eles falaram, me respeita, às vezes que a gente já mandou, né? Tá demorando por conta da pandemia. E quando você leu, você já me ligou, falou, vamos fazer sobre esse livro, você tem que ler e tal. E foi uma grata surpresa para mim também, porque você falou, a apresentação do livro é linda, né? E o livro todo, ele é uma conversa, os capítulos são curtos, a autora se permitiu a contar a história a partir de observações da vida, a partir de observações de mudanças que ela experimentou. Ela é muito feliz ao começar o livro numa divagação, né? Até em homenagem à mãe, de uma foto dela no começo da carreira, em 1980, escrevendo o livro. A Casa no Ramango, se não me engano, foi esse livro até que ela cita nele, onde ela vai se costurando, entregando ao leitor o que sua experiência pessoal passou até chegar na finalização da obra, no seu amadurecimento enquanto escritora profissional. Então, esse começo do livro, essas primeiras páginas, que ela divaga sobre aquela foto dela sentada perto de uma máquina de escrever, olhando para a lente, é muito bonito, muito feliz. Sim, é isso. Quando eu peguei o livro, que eu comecei a ler a apresentação, porque eu sou a louca que risca, né, os livros, e daí eu tava porque daí no Kindle você não faz isso, mas eu tava com um exemplar físico, e aí eu comecei Aí eu comecei a rabiscar ele todo, assim, porque desde essa apresentação, né, ela pega uma foto que ela tirou numa das primeiras casas que ela viveu, onde ela tinha muito esse sonho, né, essa vontade de viver, de escrita, e vai lembrando quem ela era, né, quem era essa mulher que começou a querer escrever, e por que ela escreve, né, e o que ela conta com essa escrita dela. E é isso, nossa, é um romance, né? É um romance curto. Novela, difícil talvez. Definir. Não acho nem que é uma novela, porque ela nem tem tantos. Ela não tem um conflito, né? De uma novela, assim. Mas é um registro. Eu acho que lindíssimo. A relação com a casa é muito interessante, porque a casa no livro, ela é um ser vivo, né? Começa arremetendo ela num sonho, o sonho da casa, o sonho da casa própria, os pais falando para ela, olha, a gente vai sair, a gente está nessa casa provisoriamente, né? Ela conta as casas que eles mudaram, sempre com ar provisório, antes da casa na Rua Mango, sempre dando a sensação de crescer na vida dentro de uma lógica também financeira, né? Evidente, porque ter uma casa boa te obriga a gastar para ter, né? Mas principalmente pela poesia que tem nisso, tanto que ela começa o livro do mesmo modo que ela termina o livro, né? Falando das casas que ela passou, até chegar na Rua Mango, e eu acho as observações da Sandra, além de muito poéticas, muito permissivas para uma pessoa que quer ser livre. Então isso é tão bonito. Ela fala, eu me permito ser livre, eu me permito saber aonde eu quero chegar e tudo que eu posso fazer, né? A reflexão, ela fala disso. Ela fala, uma mulher morar sozinha, né? Pode ser mal visto. Nossa, ela está sozinha, coitada. Ela não conseguiu um homem, coitada. Enquanto ela pensa na sua relação com a casa como um porto seguro de força, de inspiração, de silêncio, que ela fala várias vezes. Então, essa relação objetificada e metafísica com a casa é muito interessante, como que ela consegue mesclar o concreto e o abstrato como poucas pessoas, assim, é muito legal.
Sim, eu gosto muito dessa ideia de como a casa muitas vezes aparece na literatura e como às vezes ela é, sei lá, tipo, ela remete ao corpo, e aí nesse caso da Sandra ela remete a uma família, a uma fase, uma época e um sonho. E como ela brinca com isso, inclusive na apresentação ela usa, né, Um Teto Todo Seu da Virginia Woolf, mas de uma maneira que ela subverte, né, o que está no livro da Virginia, e não só, mas ela conquista, né, esse teto dela, não de uma maneira fácil, né? Tem sempre aí a duras penas, né, para ela conseguir. Daí a gente passa pela questão racial, que é ser uma pessoa mexicana, latina nos Estados Unidos, e pela questão financeira mesmo, né, pela questão de ser uma imigrante de uma família grande, com vários irmãos, enfim, com pai, com mãe, mas é lindo, né? É um livro muito bonito justamente por isso, porque ele tem um lirismo, uma fragilidade, mas também uma voracidade, né? Não é um livro só fofinho, né? Não, um romancezinho bobo. E é legal o jeito que ela consegue fazer isso. Eu gosto disso porque ele é simples, mas ele é muito potente, né? Eu penso que ele fala das violências que as pessoas sofrem, mas de uma maneira muito sutil e de uma maneira que remete muito ao cotidiano mesmo, onde as violências ficam disfarçadas, né? Onde as violências ficam subentendidas em vontade sei lá, de ter um relacionamento, de galgar uma posição social menor, e aí melhor, e aí por conta disso você acaba se submetendo a várias coisas, né, tipo, e a relacionamentos abusivos de toda a ordem, né, não só, sei lá, afetivos, mas também de amizade, enfim, de violência trabalho. doméstica que as amigas passaram, que uma amiga dela em especial passou, né? Sim, e aí é isso, e daí, tipo, e coisas que também tem a ver com trabalho, né, tipo, com coisas que você faz para conseguir alçar uma posição, de repente, melhor na vida e tudo mais. Eu fiquei pensando nisso, assim, também, como ela consegue trazer isso e que lembra muito o cotidiano mesmo, né, tipo, que coisas que muitas vezes é tão comum e é tão corriqueiro que passa muito despercebido, que você sequer entende isso como violência. Eu acho que ela deixa isso muito claro, porque às vezes que ela narra esse tipo de abuso, eu sempre tive a sensação assim, bom, agora no próximo capítulo ela vai contar melhor sobre isso, mas ela não contava, ou seja, isso foi uma forma de mostrar a normatização disso, né, dentro disso que você está falando. Sim, é sem muito dúvida, louco é isso. exatamente isso. É como que isso fica normatizado e como que fica subentendido, né? Como que você conta uma coisa, então, tipo, sei lá, ela conta de uma amiga que sofria violência doméstica em casa, tal, com o pai. E daí ela conta isso de um jeito que, tipo, parece muito comum, né? Parece que ela tá contando que a amiga foi passear com o cachorro. Isso. E daí, só que daí o espanto tá em quem lê, né? O espanto fala, nossa, tipo, isso acontece, e acontece todos os dias, e acontece na rua de casa. E muitas vezes você tá ali que você não olha. E o que chama atenção é esse olhar que ela tem, né? Que a personagem tem, que a Esperança tem de conseguir ver isso, né? De conseguir identificar os vizinhos, identificar as personalidades, identificar as pessoas, e às vezes por pouca coisa. Então, por uma peça de roupa, pelo carro que a pessoa usa, pelo corpo que a pessoa habita, e ela vai pegando esses fragmentos e juntando isso tudo na história, né? Então, eu me senti, quando eu li o livro, passeando pela Rua Mango, assim, eu me senti entrando naquelas casas e na vida das pessoas que ela traz ali. E eu acho muito legal porque muitas pessoas não têm nem nome, né? Então, tipo, ou tem só o sobrenome, como quando ela fala. Ou ela descreve uma coisa marcante da pessoa, né? Quando ela fala da família Vargas, que ela fala que era uma mãe que tinha muitos filhos e tudo mais, e daí a mãe não tem nome, né? Porque é uma mulher tão atarefada e com tantos filhos que sequer ela consegue ter um nome. Mas, de modo geral, é isso. Eu me senti, tipo, chegando na Rua Mango e sendo puxada pela Esperança, levada pela mão para conhecer e fazer um tour nessa rua, né? E é engraçado que
no meu imaginário eu consigo visualizar a cor das casas, os quintais, as pessoas, de um jeito que, sei lá, eu imagino uma rua meio decrépita, assim, meio, sei lá, tipo, rua de bairro antigo, de cidade colonial, assim, sei lá, tipo uma rua do centro de Recife, do centro de Salvador, alguma coisa assim. No meu imaginário, a Rua Mango é assim. Pra você bateu assim também, mas eu acho que a Rua Mango, ela é poética, porque o livro tem muita poesia. Tem um certo momento no livro, ela explica sobre o seu nome, Esperanza, né? E ela diz que em espanhol significa tristeza, espera. Ela faz até uma relação com o número 9, que é uma cor de barro, né? Ela fala dos discos mexicanos que o pai dela ouvia aos domingos, quando ele se barbeava, que eram músicas de chorar. Ela fala também da força da bisavó, que o bisavô teria jogado um saco de cimento na cabeça dela para levá-la embora, e que ela nunca teria perdoado. Eu até grifei uma parte que ela fala, quando ela fala da bisavó, que ela teoricamente teria sido levada à força pelo avô, né? Eu achei bonita essa parte que ela fala assim: ela olhou pela janela a vida toda, do jeito que tantas mulheres apoiam suas tristezas em um cotovelo. Eu fico pensando se ela fez o melhor com o que recebeu, ou se ela lamentava por não ter conseguido ser todas as coisas que queria ser. Isso é muito poesia, é muita poesia. É muito bonito, é muito bonito. A parte da análise do nome Esperança para essa interpretação, né? Essas observações do mundo físico que ela faz, essas relações familiares, essa relação com os irmãos que você falou, partem de uma observação do físico, né? Isso foi algo que me chamou muita atenção, que o livro todo é permeado por essas observações, estrutura da casa, ela fala do cabelo, ela fala do jeito da rua, da decoração, da tinta, dos vizinhos. Ela cita a loja de móveis usados, tem um capítulo para a loja de móveis usados, é né? Maravilhoso. Que ela fala da compra da geladeira. Sim, isso ilustra muito a relação que a autora teve com aquele cotidiano. E ela extrai poesia num contexto que se inicia uma linha que descreve desde a compra da geladeira até o seu crescimento com as amigas, até o seu constrangimento com os meninos que estavam abusando dela, até com o beijo forçado que ela recebeu no primeiro emprego. Então, se você vê como que ela mescla tudo e é tudo um corpo só. Eu acho isso muito legal. Até esse episódio do cabelo é muito bacana, porque ela fala do cabelo da família toda. Até separei também o trecho do que ela fala do cabelo da mãe. Ela fala assim: mas o cabelo da minha mãe é como pequenas rosetas, como doces espiralados, todo encaracolado e lindo, porque ela prende rolinhos o dia inteiro, e doce pôr o nariz dentro quando ela te abraça. Quando ela te abraça e você se sente segura. É o cheiro quente de pão antes de assar. É o cheiro de quando ela dá espaço para você no lado dela da cama ainda quente da sua pele e você dorme por ali. Com a chuva lá fora caindo e o pai roncando. O ronco, a chuva e o cabelo da minha mãe que cheira pão. Tipo, é muito lindo isso. Eu achei muito incrível. Bonito porque é muito sinestésico, muito sensorial. Muito sensorial. São lembranças que... Porque quando eu fui lendo o livro, assim, você meio que volta na infância, porque é uma narradora criança, né? Ela começa uma narradora ali transicionando, né, da infância para a puberdade e tal. E aí as coisas que essa narradora observa e as coisas que ela vê e da altura de onde ela vê isso, ela te remete à própria infância, né? Te remete à própria adolescência, assim, de como é que você via as coisas nessa posição. Então, para mim, é muito afetivo o livro nesse sentido, tipo, porque é isso, né? É um livro de casas na periferia, é um livro de pessoas da periferia, e que você vê como é que você via as coisas na sua vida nessa época, né? E são coisas simples, né? E são coisas que chamavam a atenção pela simplicidade, coisas que quando a gente fica mais adulto, a gente não repara mais, tipo o formato do cabelo, né? E fazer essas analogias é muito uma coisa de quando a pessoa é criança, né? E aí eu acho esse exercício que a Sandra fez muito incrível, que é conseguir voltar, né, para essa infância e conseguir recuperar esse olhar e essa voz, né? Recuperar o olhar e traduzir para a voz narrativa do livro com tanta eficiência, porque eu acho muito eficiente, né? Eu acho muito, muito legal. E daí, uma outra coisa que eu fiquei pensando é que, tipo, ela, o tempo todo ela persegue esse ideal, né, de ter a casa, ela fala da casa da Rua Mango, mas ela persegue esse ideal
como se essa casa que ela tivesse, esse teto todo dela, fosse libertar ela de todos esses abusos que ela passou a vida toda, né? Então, o assédio do cara no primeiro dia, os rapazes que são abusivos na rua, os caras que querem pagar $1 para que elas saiam com eles, coisas nesse sentido, como se essa casa protegesse ela. E não teve aquela cena que ele pega a chave também da amiga dela, né, da Sally lá? Sim, acho que é a chave mesmo, né? E eu acho que a Sally é um dos mais marcantes, assim, do ponto de vista da violência e tudo mais, mas logo na abertura ela fala uma coisa do medo. Eu tô até tentando achar aqui, porque eu acho que é muito bonito isso. Ela vai falando, tipo, do que ela tem medo, né, do que a mulher da fotografia tem medo. E aqui ela fala... a mulher que eu sou, ela tem medo de ir ao cinema sozinha e é por isso que decide ir, porque ela tem medo. A mulher que eu sou vai para casa toda orgulhosa por ter ido ao cinema, por ter ido sozinha ao cinema. Do que a mulher da fotografia tem medo? Ela tem medo de andar no escuro, desde onde seu carro está estacionado até seu apartamento. Ela tem medo do som de paredes sendo arranhadas. Ela tem medo de se apaixonar e ficar presa morando em Chicago. Ela tem medo de fantasmas, águas profundas, roedores, da noite, coisas que se mexem rápido demais, carros, aviões, a vida dela. Ela tem medo de ter que voltar a morar na casa dos pais de novo, se não for corajosa bastante para morar sozinha. E daí, essa ideia, ela persegue ela o livro todo, né? Tipo, ela fala muito disso, dessa coragem de se levantar, né? Tem uma passagem que ela até fala sobre o tipo de mulher que ela é, e que ela é igual a alguma antepassada dela, e ela fala que ela levanta da mesa. E daí eu lembro muito da Nina Simone, né, que fala que a gente tem que aprender a levantar da mesa quando o amor não é mais servido. E daí ela fala assim, ela era uma mulher de cavalo, também, como eu, nascida no ano chinês do cavalo, o que supostamente é má sorte se você nasce mulher. Mas eu acho que é uma mentira dos chineses, que, como os mexicanos, não querem que suas mulheres sejam fortes. E ela fala, eu já conheci a minha própria guerra silenciosa, eu já comecei a minha própria guerra silenciosa, simples, certeira. Eu sou aquela que sai da mesa como um homem, sem pôr a cadeira de volta no lugar ou tirar o prato. E daí eu acho isso muito fantástico, porque muito emblemático. Ela vai desenhando como é que ela se comporta e como é que ela vai enfrentando esses medos, né, que ela tem, tipo, todos os medos que ela elenca, olhando para a fotografia do passado, né, e para a mulher que ela é, do que ela tem medo, e como que ela enfrenta esse medo para ter esse lugar que supostamente traria essa proteção para ela. E daí, bem no final, no capítulo do Vagabundos no Sótão, eu acho incrível, é muito bonito, porque ela fala, as pessoas que vivem nas colinas dormem tão perto das estrelas que elas se esqueceram daqueles como nós, que vivem muito perto da terra. Eles não olham para baixo, exceto para ficarem satisfeitos por morarem nas colinas. E aí ela fala, um dia eu vou ter minha própria casa, mas eu não vou me esquecer de quem eu sou, de onde eu vim. Os vagabundos de passagem vão perguntar, posso entrar? Eu vou oferecer a eles o sótão, pedir a eles que fiquem, porque eu sei como é estar sem uma casa. Alguns dias, depois do jantar, meus convidados e eu vamos sentar na frente da lareira. As madeiras do assoalho vão estalar no andar de cima. O resmungo do sótão. Ratos? Eles perguntarão. Vagabundos? Eu direi e ficarei feliz. Eu acho isso incrível, porque é muito subversivo, ao mesmo tempo que é inclusivo, e é um tapa na cara com muita sutileza, né? Com muita poesia, né? Tá aqui meu tapa cheio de poesia para vocês. Você falou até da relação dela com a maldição, né? Tem um capítulo que ela fala que ela teria uma maldição que teria na vida dela, né? Ela conta a história da tia Guadalupe, que é a Lupe, que era uma nadadora, que foi acometida por uma doença, né? E ficou sem andar, ela ficou cega. E eu separei até umas frases que ela fala quando ela está fazendo essa divagação sobre a tia, por que a tia ficou doente, né? Que mundo justo é esse, que a tia dela teve que ficar doente, teria sido culpa dela ou não. Ela fala assim, eu não sei quem é que decide que vai estragar. Achei essa frase tão boa. E ela fala, talvez o céu não estivesse olhando no dia que ela caiu. Talvez Deus estivesse ocupado. Às vezes você se acostuma com o doente, e às vezes a doença, se está lá tempo demais, fica parecendo normal. E essa tia, né, ela lia com a tia,
levava livros e ela descobre onde ela coloca o livro perto do olho, ela fala que ela está cega. E nesse momento que ela passou a ler poesias para a tia, ela leu o seu primeiro poema, né? E a tia dela disse para ela não parar, fala, escreva que isso vai te manter livre. Ou seja, ela faz essa relação começa o capítulo falando da maldição que ela teria na sua vida, conta a história da tia Guadalupe, que era uma nadadora que sofreu por uma doença, e termina ela renascendo como uma mulher livre. Então é facilmente fazer uma analogia da tia Lupe, que não pode andar, que não enxerga, e ela renascendo, lendo um poema para a tia, e justamente aquela que está acometida pela doença motiva ela a escrever e pede para ela não parar. É tão forte isso, eu não sei nem como a Sandra estruturou isso, mas eu consegui visualizar esses passos, essa fênix, né, esse renascer das cinzas que tem nesse capítulo de primeiro poema que ela conta, que ela escreve da autoria dela, que eu achei assim uma sutileza forte, uma sutileza de impacto, sabe? É muito bonito. Eu também gostei, eu gosto muito desse capítulo da tia, justamente por isso, porque ela se culpa, né? Ela fala que ela riu da tia, que um dia elas ficaram brincando e aí elas tipo, meio que arremedaram, né, a tia e tal, e aí isso pesa pra ela depois, que ela fica, tipo, será que eu debochei dela e por isso ela ficou assim e tal, e aí tem uma culpa infantil, assim, ali, total. né, de tipo, de por que, será que, né, eu sou tão, eu tenho esse poder, né, de mexer ruim, nesse tão futuro. assim. E tudo mais, mas ao mesmo tempo é isso, eu acho que é muito bonito mesmo, eu acho que é meio que uma tentativa de salvar o passado, né, talvez é um jeito de deixar o passado mais palatável, né, de poetizar o passado, o próprio passado e a própria história, mesmo com toda a violência, com todos os abusos, com toda a pobreza, com toda a escassez de recurso material, mas deixar ele mais palatável. Na abertura ela fala sobre um livro que ela tinha feito, que era o Emergency Tacos, né, que ela fez com os amigos, que era tipo um zine, assim, e aí ela fala, nós fazemos isso sem o capital, exceto o nosso valioso tempo. Nós fazemos isso porque o mundo em que vivemos é uma casa em chamas e as pessoas que amamos estão queimando, que tem muito a ver, né, porque isso é muito comum, inclusive em bairros de imigrantes, onde as casas pegam fogo e tudo mais, e aí se a gente traz, por exemplo, para o Brasil, sei lá, as favelas são sempre os locais onde tem muito incêndio criminoso, né, em razão da especulação imobiliária e tudo mais, então as pessoas são muito forçadas a deixar ali o quase nada que elas têm e migrar para outro lugar e tudo mais, então ao mesmo tempo que tem uma relação física, né, com a parada, tipo, de realmente essas casas estarem pegando fogo, tem com a questão da memória, né, que, tipo, tá queimando, né, uma memória que tá queimando, tanto quanto doendo, mas também tá se apagando, né, tá sendo extinta, então, meio que, por isso que também tem esse nome, né, que é o Emergency Tacos, que é, tipo, isso, né, os mexicanos dentro dessa emergência, e daí eu curti muito a literatura dela, porque se distancia do restante da literatura ticana, que sempre fala da violência, mas sempre do ponto de vista mais violento possível. Então, tem muito uma coisa muito fora da poética e muito aquela coisa meio favela movie do Brasil, assim, que, tipo, que são as narrativas mais violentas, que são mais incisivas, que são, tipo, nu e cru mesmo. Então, sempre tem a violência policial, a violência racial, entre outras coisas, mas de uma maneira muito gritante. E o dela tá muito bem escrito, assim. É tanta sutileza que até machuca, sabe? Tipo, é tão sutil que eu acho que dói mais do que se tivesse escancarado. Pelo menos pra mim ficou essa sensação. Eu até... doeu mais do que se fosse, tipo, sei lá, a polícia entrou metendo bala. Porque sai também dessa narrativa, desse imaginário que a gente está muito acostumado dessa violência cotidiana, né? Ele sai dessa narrativa e ele vai para uma violência subjetiva, que está subentendida e machuca muito mais, pelo menos para mim, né? Eu acho que o que pode ilustrar isso, eu concordo muito com você, na hora que você estava falando, eu estava procurando aqui qual capítulo que é, até achei ele é bem curtinho, mas ilustra muito isso que você está falando, da sutileza dela, da região ocupada por imigrantes,
o capítulo que chama Aqueles que Não. Eu vou ler aqui que ele é rapidinho. Ele fala assim: aqueles que não sabem das coisas chegam na nossa vizinhança apavorados. Eles acham que nós somos perigosos. Eles acham que nós vamos atacá-los com facas brilhantes. É gente estúpida que se perdeu e chegou aqui por engano. Mas nós não temos medo. Nós sabemos que o cara vesgo é o Dave, o Nenê, e o alto do lado dele, com chapéu de palha, é o Ed V, da Rosa. E o grandão, que parece um adulto burro, é o Fat Boy, embora ele não seja mais nem gordo nem menino. Tudo marrom ao redor, estamos tranquilos. Mas dá uma olhada na gente chegando em alguma vizinhança de qualquer outra cor e nossos joelhos começam a tremer. E as janelas do nosso carro sobem até o final e nossos olhos olham para frente. É assim que é. Eu acho que ilustra muito isso que você falou, esse medo do desconhecido, né? Sim, eu gosto muito desse capítulo. Eu acho ele também muito emblemático, assim. Eu acho que ele traz uma relação imensa com o Brasil e com a elite, nem só a elite, mas talvez a classe média, burguesa, desconhecedora dos bairros pobres. Então é a pessoa que ela tem muito medo de botar um endereço no Waze à noite e cair dentro de uma favela porque ela acha que automaticamente ela vai ser morta, né? Automaticamente ela vai ser roubada. Então, ela ignora que ali vivem pessoas, né? Ela imagina que ali, sei lá, vive uma tribo rival, ou animais, ou qualquer coisa do tipo. E vive também pessoas como esperança, vive pessoas como, né, todas essas pessoas que moram na Rua Mango que ela retrata. Mas existe essa cegueira, né? Existe esse medo, existe essa coisa. E daí ela fala tipo, de facas brilhantes, né? Fica uma coisa meio pirata, assim, né? Parece que você vai cair num lugar e os piratas vão te atacar e levar tudo que você tem, né? E eu acho muito bonito quando ela fala do céu, né? Que ela fala assim que é impossível não ter céu suficiente. E daí no livro ela fala, né? Que aqui tem muita tristeza e não tem céu suficiente. E eu acho isso também muito louco, né? Porque, tipo, principalmente quando você vive nas cidades, né? Que você não tem céu suficiente. Você sai na janela, você olha, você vê outro prédio, você vê outra coisa, você não vê horizonte, não tem céu, né? E o céu é uma coisa que te permite sonhar, né? Quando você vai pro campo, ou uma Poços ainda é muito privilegiado, acho que você, né? Da maioria dos lugares você consegue ver o céu e tal. Cravada na serra também, né? E ali, tipo, onde ela vive, é um lugar que não tem céu suficiente. Então, é uma opressão geográfica, né? Tem uma opressão arquitetônica, na verdade, que te oprime ali, que você não consegue ver o céu suficiente. Não vendo o céu suficiente, você não sonha o suficiente. Por isso que eu acho que é um livro que tem essa violência camuflada ali, mas de uma maneira que, tipo, dá vários tapas na cara, né? Você tá lendo e fala, também um outro capítulo que ela fala também sobre isso é quando que ela fala de um cara que morre, né, que ele ia no baile e dançava com uma das vizinhas, e ele morre, né, daí ela descreve ele assim, é só um peão qualquer que não falava inglês, só mais um ticano ilegal. E daí, tipo, é total o sonho americano frustrado, né, tipo, é só mais um mexicano que estava nos Estados Unidos sem falar inglês, mas buscando a liberdade, buscando o sonho americano, né, que é uma falácia, né, que vence esse sonho americano e que na real ele é uma falácia. E quantas pessoas a gente acompanha tentando viver esse sonho americano, inclusive Poços, a segunda cidade do estado de Minas com mais brasileiros morando nos Estados Unidos, do estado. A primeira, eu acho que, eu esqueci o nome da primeira cidade. Governador Valadares? Governador Valadares. E a segunda, Poços. Então, tipo, está muito do nosso lado, né? Esse latino ilegal nos Estados Unidos. E que é só mais um peão que não falava inglês, que pode ser morto pela polícia por um traficante, morrer de fome, tropeçar na rua, infartar, e é só mais um. E daí quando ela fala isso, escancara, né? Eu acho que fica muito escancarado essa violência, no entanto, cheia de poesia. É muito muita bom. Poesia para falar das mazelas, na real, né? É isso, acho que você resumiu bem. Vamos ficando por aqui, gente. Nossa, infelizmente, como nosso assim? tempo está Nossa, muito avançado. Nossa, eu me sinto Que maldade, né?
Nossa, eu me senti muito interrompida agora. Mas é isso, eu acho que quando a gente fala de um livro que a gente gosta, o tempo voa, né? Nossa, Como eu é não quero bom terminar. isso, né? O podcast é meu, eu não quero terminar. eu acho que todo mundo que está ouvindo até aqui tá com vontade de ler esse livro, não é por nada não. Eu espero que Porque, esteja. poxa, como você me falou quando você leu ele, você me avisou, falou, nossa, lê esse livro, você vai gostar muito. Eu li assim, sem largar, porque ele é curtinho, você lê muito rápido, né? Sim. E essas observações, até você falando aqui, deixa a gente com vontade até de reler o livro, né? De pegar mais detalhes que possam ter passado desapercebido. Com certeza é um livro que eu vou reler e que eu Eu vou também. ficar passando por ele, É, assim, e marcando ainda mais. é um livro que Depois eu vale vou até pedir outro presentear, né? do Blinense, que é pra ter um não marcado e Guardar sacanagem. bonitinho, né? E um marcado, porque eu tô muito louca no livro, assim, foi de fato um livraço. Eu espero que quem esteja nos ouvindo até aqui goste e procure o livro, assim. Depois que eu falei sobre ele e tal, várias pessoas vieram me falar que os outros livros da autora também são incríveis, então fica Eu essa quero dica conhecer do também, Sandra ou Cisneros. outras editoras, traduzam pra gente, por favor. Obrigada, né, assim, porque a gente, tudo bem, né, uma língua muito parecida e tal, mas vamos ajudar, né, vamos traduzir aí pro português. Vamos ajudar a difusão, né? E também pra gente consumir, porque a gente já fez alguns episódios, acho que até mais de um, sobre literatura latina, e a gente fala muito pouco sobre a literatura das mulheres, né, uma literatura muito ainda marcada no gênero e muito masculinizada, tipo, a gente só conhece autores, na real, né, a gente conhece pouquíssimas mulheres, sobretudo mexicanas. Então fica essa dica para as editoras aí, a gente tem muita qualidade. Você pensa que demorou 36 anos para esse livro ser traduzido no Brasil, é mais que a minha idade, a tua idade. Foi de 84? É de 84. É verdade, de 84. Ele foi publicado em 84, quer dizer, né? É por isso que também tem essa memória muito infantil, tem a minha né? idade Porque a gente mesmo. lembra da nossa infância, porque é um livro daquela época, né? Um livro de uma época que não tinha celular e tal, sei lá, se a gente tivesse uma Sandra Cisneros hoje, escrevendo, talvez a história da Rua Mango seria diferente, justamente porque o mundo está diferente, né? Então, acho que isso também chama atenção. É um livro marcado aí pela década, né? Pelo tempo, pela última década antes da tecnologia e tal. Então, vale muito a pena, mas né? espero que as pessoas gostem. A gente vai fazer o nosso estante vamos, hoje, né? não? Vamos voltar com o nosso estante, que eu acho que não fez a última vez, né? Eu acho que a gente não fez mesmo, acho que a gente indicou, não, a gente não fez o penúltimo. Daniela. Isso. Foi isso. O que você está lendo? Então vamos na sua estante. Eu comecei a ler o livro Atrás do Baú de Guardados, da Lenita Estrela de Sá, saiu pela Penalux. 12 contos, que também trata aí do ambiente, da sutileza ambiental aí do cotidiano. É muito legal, assim, comecei agora, para o clube de leitura do Humberto, inclusive o Humberto está fazendo um clube de assinatura também do clube de leitura dele, quem quiser conhecer o Primeira Prateleira, vale muito a pena, o Humberto arrasa e está fazendo uma catarse lá para o pessoal que quer acompanhar o clube de leitura e quer receber os livros também, fica a dica, só procurar no Primeira Prateleira no YouTube, e esse livro é o do mês de julho do clube. Estou lendo ele. Sim, ele arrasou muito com esse clube. Inclusive, preciso assinar. Ainda não fiz isso, mas farei. Eu assinei. Farei porque eu tenho meus 30% para destinar para isso. Né? Os 30% do meu financiamento vão para outras iniciativas. Então, uma delas vai ser a do Humberto, com certeza. Vou deixar um beijão para ele também, que sempre soma com a gente, né? Muito. Eu tô lendo um que me chegou aqui no fim de semana, que é o Estados de Libido, ou Poesias de Prazer e Cura, da Carmen Faustino. A Carmen é uma amiga minha de São Paulo, poeta, integrou o coletivo Mijiba com a Elisandra Souza durante um tempo, e é um livro de poesias eróticas. Saiu pela editora Oralituras, que é uma editora nova, que quem está à frente é a Maite Freitas, que é uma colega minha incrível, que sabe, inclusive, a diferença entre o charme e o funk. Eu não poderia deixar de falar isso aqui, que poucas pessoas sabem, né? As pessoas cantam, mas poucas pessoas sabem a diferença do charme e do funk. Maite é essa pessoa que sabe. Então, eu não sei a diferença, você sabe?
Eu não posso te contar, né, Cadu? Porque ela daí te eu vou contou? te entregar. Não, eu sei a diferença. O mundo, ele é dividido entre as pessoas que sabem e as que não sabem. É uma passagem intransponível. Entendeu? Então, assim, o mundo ele é dividido entre as pessoas. Se você não sabe, você vai ter que... Eu só lamento. Você vai ter que se informar de outro jeito. Mas eu não posso chegar e te contar, porque é uma malandragem, saca? Tipo, é um negócio que é uma coisa da rua, assim, né? Não é todo mundo que sabe. Tem que ter aí a malandragem. Eu vou descobrir. Não acho no Google, né? Não é uma coisa que você acha no Google, né? Como eu tô te dizendo, você tem que ter uma malandragem, né? É uma coisa que tem que ter vivência, né? É uma coisa que tem que ter rua. É uma coisa de rua. Não é qualquer um que sabe, mas que sabe. Então, eu vou deixar esse beijo aqui pra Maitê, pra Carmen. É um livro belíssimo, são poemas. Tô lendo, né? Tô aqui degustando ele porque precisa, né? Assim, achei crueldade receber esse livro na quarentena, porque eu sou uma pessoa solteira. Inclusive, se tiver alguém que tá ouvindo e tiver interesse, manda um inbox. Mentira! As pessoas. Mas não preciso perder essa piada. Essa quarentena vai durar, será? Oi? Essa quarentena vai durar muito, será ainda? Nossa, se durar muito eu vou ficar louca, não vai ter jeito. Eu vou ter que, ou eu vou furo ela, ou eu não sei. Eu não sei o que vai ser de mim. A gente vai ficar com a Clarice Lispector usando máscara até quando, será, hein? Nossa, eu não aguento mais essa capa. A gente precisa arrumar outra. A gente precisa fazer outra arte. Fazer outra arte, eu não aguento mais. Eu não sei, eu vou colocar um álcool gel na capa. Eu nem sei, a gente já tá no 20º episódio da quarentena literária. A gente achou que ia durar um mês, mas a gente já tá aí há 4 meses. É verdade. Então, assim, daqui a pouco faz aniversário da quarentena poética. Total. Mas é um livro muito legal da Carmen. Depois que eu ler, eu vou te emprestar. Eu quero. A gente pode trazer ela aqui. Porque a Carmen é uma pessoa muito, muito incrível, com poemas belíssimos. E é isso. Quem tiver interesse, gente, não no livro, em mim mesmo, manda aquele inbox, manda o currículo, manda o perfil. Pode ser do LinkedIn, porque daí a gente já vê se ganha bem ou não. Já vê como é que é o trabalho. Em casamento ou não. Já vê como é que é o intelecto. Exato, a ver se a pessoa sabe e já responda essa pergunta. Quem tiver interesse, pode me mandar em qualquer rede social responder a pergunta. Qual a diferença entre o charme e o funk? Em anexo, coloca o currículo Lattes. O que vai... Oi? Em anexo, coloca o currículo Lattes. Não precisa de Lattes, não. Porque as pessoas têm mania de mentir no Lattes atualmente. O meu é verdadeiro. Às vezes vira até ministro, né? Eu sempre vira ministro, eu tenho medo, inclusive. Né? Eu até deixei o meu desatualizado para ninguém me convocar para ser ministro desse governo, pelo amor de Deus. Mas é isso, me manda a diferença, me manda só essa resposta, pode ser em vídeo, em áudio, em texto, qual a diferença entre o charme e o funk? E aí eu escolho. Problema resolvido. Comecem os jogos. Um beijo então, Jéssica Balbino. Beijo, viu? Tchau, Tô com saudade de você. Eu também tô com saudade de você. A gente vai ter que furar essa quarentena. A gente vai ter que furar, pelo menos pra tomar uma cervejinha. Uma cerveja, escondido no buraco. Escondido, com máscara, a gente toma de máscara. Na rede social. Mas vai ter que ser, porque eu não tô mais aguentando. A gente vai fazer isso. A gente volta então terça que vem. Beijo a todos, obrigado a todo mundo que ficou até aqui e logo tem mais novidades. Beijão. É isso, beijo, tchau.